Querido, nós estamos numa jornada. Quero convidar vocês a estarem nessa jornada comigo. Uma jornada transformadora. Uma jornada, querido, que é contemplar e ver a beleza do Senhor Jesus. Nós acabamos de cantar. Como é lindo, não imaginava que era lindo assim. Essa beleza do Senhor Jesus. Querido, e após essa ministração, você vai adorar, vai cantar essa canção, mas de uma forma totalmente diferente. Como assim, pastora? Com mais unção, com mais revelação, com mais entrega, com mais derramar, porque você vai contemplar a beleza do Senhor através da palavra nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Queria que projetasse para mim 2 Coríntios 4:4. Eu vou ler aqui alguns textos durante toda a mensagem, querido. Mas esse texto fala algo poderoso. O nosso Jesus, querido, ele não é lindo exclusivamente para si próprio, mas por causa de mim e de você. Amém? Tudo que Deus vê de lindo, de belo, em mim e em você, é por causa de Jesus. É a beleza dele. Olha aí para o irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, você hoje está mais bonito. Amém, irmãos? Deu glória a Deus, irmão, por esse elogio. Aleluias. Glória a Deus. Vamos ler comigo, querido. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É a imagem de Deus, querido. Irmãos, Cristo é a nossa identidade. Amém? Cristo é a imagem de Deus. E nós temos a identidade de Cristo. Amém, querido? O Pai, ele nos vê, ele olha para nós e vê Jesus. Você pode colocar aí, irmã, 2 Coríntios 3:18. Aleluia. 2 Coríntios 3:18. Volta aí para o 3. E todos nós, com o rosto desvendado ou descoberto, contemplamos por espelho a glória do Senhor. E nós somos transformados de quê, irmãos? De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o seu Espírito. Irmão, nós somos transformados de glória em glória. E nós somos transformados pelo Senhor Jesus. Amém? E essa palavra nessa noite, querido, vai trazer transformação na sua vida. Queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Peça ao Senhor para trazer revelação. Revelação do seu amor, revelação da sua misericórdia, revelação da sua beleza, revelação da sua humildade, da sua graça, revelação da palavra. Senhor, em nome de Jesus, fala a tua igreja nessa noite, Senhor. Que possamos sair daqui cheios de glória, cheios da tua presença, transformados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, e a beleza do Senhor, né? Primeiro eu quero falar da beleza da perfeição. Quando nós olhamos para algo assim que é perfeito, nós falamos que é o quê? Lindo. É maravilhoso. Quando nós olhamos para o céu, nosso céu azul que vai voltar em nome de Jesus a brilhar, nós vemos as nuvens, vemos o sol brilhante, né?
Quando nós olhamos para uma paisagem, nós dissemos que é o quê? Perfeito. Essa beleza, querido, que é a beleza de Jesus, a beleza da perfeição. E essa beleza, ela é cheia de amor. Amém, irmãos? O amor do Senhor pelo seu povo. Olha que interessante, querido. No Antigo Testamento, quando o Senhor apareceu a Moisés, ele mostrou-se a Moisés numa sarça, pegando fogo. Por que ele se revelou assim, irmãos? Porque ele se identificou com o seu povo que estava sofrendo, como uma fagulha, como uma aflição no Egito. Deus não ficou longe, queridos, vendo o povo sofrer. Deus se revelou, ele desceu, ele se mostrou. E aqui mostra o amor do Pai, o cuidado do Pai. Libertou o povo. E após a libertação, ele levou o povo foi pelo deserto. E em Deuteronômio 6, 10 e 11, diz que Deus cuidava do povo. Tinha uma nuvem durante o dia para que o sol não molestasse. E tinha uma coluna de fogo durante a noite para aquecer, porque no deserto é frio. E para iluminar o caminho. Querido, que amor cuidador. Que beleza extraordinária de amor que cuida. Ele abriu o caminho no meio do mar. Né? Ele esteve presente em todos os momentos, cuidando do seu povo. Essa é a beleza do amor de Deus, que foi derramado em Jesus e está nos nossos corações. Você pode dar um glória a Deus? Então nós já podemos ver aqui como eu sou transformada nesse amor. A Bíblia diz que o amor de Deus já foi derramado em nossos corações. Se o amor de Deus já foi derramado em nossos corações, querido, nós somos transformados de glória em glória e nós podemos amar com esse amor. Você pode dar um glória a Deus, querido? Porque que a beleza de Jesus nos transforma, né? Queridos, e o povo, pastora, mas o povo sofreu, o povo padeceu tanto no deserto. Queridos, porque o povo duvidou desse amor. Projeta aí para mim Deuteronômio 6, 10 e 11. Deus tinha dado uma promessa, o amor já tinha sido derramado, o povo já tinha sido liberto. O Senhor já tinha aberto os poços. Coloque aí, Deuteronômio 6, 10. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês, Moisés está explicando e falando, para a terra que sobre juramento prometeu aos seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês. O que é que Deus daria, irmãos? Uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram. O próximo versículo. Com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram. Com poços abertos, que vocês não cavaram. Com vinhas e olivais, que vocês não plantaram. E quando vocês comerem, se fartarão. Querido, que promessa maravilhosa do Senhor para o seu povo. O Senhor não tinha o deserto para eles, nem a morte. O Senhor tinha o quê? Casas, cidades, poços, olivais. Mas por que que eles não receberam? Né? Só entrou 2 na terra, só entrou Caleb, Josué e os menores na terra prometida. Porque, querido, eles não acreditaram nesse amor de Deus. Porque eles não tomaram posse da promessa. Deus deu, mas eles não tomaram posse. E eles peregrinaram no deserto por 40 anos. E o Senhor apareceu a eles. O Senhor apareceu a eles várias vezes, de várias formas. E mesmo assim, eles duvidaram desse amor. Querido, eu quero ministrar nessa noite com essa palavra. É uma palavra de exortação.
no seu coração de ensino, de revelação. Nunca duvide do amor de Deus para com você. Amém? Seja qual for a situação, querido, que você esteja enfrentando, o amor de Deus é imutável. O amor de Deus não muda. O amor de Deus não depende de você, do que você faz ou deixa de fazer. O amor dele permanece para sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, esse amor imutável é o amor, é a beleza de Jesus. É esse amor, querido, belo. Isaías 63:9 diz assim: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias na antiguidade. Amém? Querido, seja o momento mais difícil da sua vida, esse amor está com você. Ele não lhe abandona. Esse amor está lhe sustentando. Esse amor está sendo derramado no seu coração. É essa a beleza do amor de Jesus. Amém? Querido, eu quero que você contemple nessa noite essa beleza desse amor. Um amor que constrange. Um amor, querido, que não abandona em nenhum momento. É maravilhoso ver, querido, que quando o povo foi afligido, ele se afligiu também. Em todo sofrimento ele sofreu, porque Deus viu o nível de sofrimento do seu povo. Em qualquer lugar, por onde você esteja, Deus está junto. Você pode dar uma glória a Deus, irmã? Querido, e esse amor é um amor que nós devemos contemplar todos os dias para sermos transformados. Porque o inimigo das nossas almas, ele quer colocar dúvida no nosso coração e na nossa mente de que nós não somos amados, de que nós não somos filhos. Quando erramos ou quando alguma doença está sobre nós, quando algo errado acontece, qual é o primeiro pensamento da mente humana? Deus não me ama. Porque ele, e ainda vai além a mente humana, porque ele colocou essa doença. Irmão, eu quero mais uma vez, eu e o apóstolo estamos com essa missão de ensinar a igreja a verdadeira identidade, ensinar a igreja cada vez mais profundo sobre a graça de Deus. Querido, nós estamos sujeitos a adoecer, porque nós temos um corpo físico. Nós estamos no mundo caído. Tem a poluição, tem as consequências de tantas coisas. Querido, mas Deus, Ele não coloca enfermidade. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Queridos, Deus não coloca enfermidade em ninguém. Receba isso na sua vida. Porque quando vem uma seta de enfermidade ou de desemprego ou uma situação difícil, a mente humana e o inimigo também das nossas almas soprando que nós não somos amados. Olha aí, você não é amado. Queridos, e quando nós contemplamos Jesus, quando nós contemplamos a palavra do Senhor, quando nós lemos, quando nós estudamos, nós começamos a nos alimentar desse amor, querido, que é lindo, que é transformador, querido, e a nossa vida começa a se encher dessa glória, dessa graça, dessa libertação nas nossas vidas. Você pode dar uma glória a Deus, querido, comigo? Querido, esse amor de Jesus é um amor humilde e gracioso. Filipenses 2, coloca aí para mim, minha irmã. Filipenses 2, 7 e 8. Olha que beleza, querido. Que beleza. A humildade e a grandiosidade de Jesus. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornou-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, ele podia ter nascido em qualquer lugar, em qualquer palácio, mas ele se esvaziou, ele se humilhou e ele veio à terra. Ele veio, querido, nasceu e ali foi colocado uma manjedoura. Ele nasceu em Belém, a menor cidade de Israel. Pastor Luiz deu um exemplo lá na conferência tremendo sobre isso. Por que a Bíblia dá ênfase a Belém? Porque Jesus nasceu em Belém. Era uma cidade, querido, portuária. Era uma cidade cheia de pecado, de prostituição. Era uma cidade miserável, né? E ali ele fala que porque ele veio e nasceu em Belém, ele veio e redimir todo o pecado, toda a prostituição. Ele veio porque quando apontaram, né, que de qual cidade nasceria o Salvador. Querido, o Senhor do universo se fez um homem, nascendo como um bebê. Essa é a maior expressão de humildade do universo, querido. Olha que beleza. Que beleza, querido. Ele escolheu nascer numa manjedoura. Que não havia lugar para ele quando ele nasceu, porque estava celebrando a festa dos tabernáculos. Mas, querido, ali na manjedoura ele veio como forma de humildade. Ele se fez pobre, ele nasceu tão pobre para que eu e você fôssemos ricos. Amém? Essa humildade, a beleza dessa humildade de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, se fez homem. Querido, que beleza, não existe uma beleza maior do que essa, né? Então, quando nós contemplamos essa beleza de Jesus, que Jesus se humilhou, que ele veio como dos menores, que nós começamos a contemplar isso, a entender, e pôr isso na prática, todo orgulho, soberba, vaidade, vai saindo das nossas vidas, amém, irmãos? Vai sendo transformado. Quando nós contemplamos, querido, se Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se humilhou. Muitas vezes a gente diz assim: eu não vou me humilhar para ninguém. Quem já disse isso? Eu não vou me humilhar. Às vezes para a esposa, às vezes para os filhos, às vezes para o líder, às vezes para alguém. Às vezes não é nem, vamos falar assim, uma humilhação que estão causando para você, mas que você precisa descer aquele nível, às vezes, de orgulho, de soberba, olhando para essa beleza de Jesus, de humildade de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está recebendo, irmão? Querida, era o sacrifício para Jesus, mas ele veio, porque ele é o nosso exemplo, ele é o nosso referencial. Muitas vezes as pessoas não podem falar nada para nós, que a gente vem com aquele jargão popular: eu não levo desaforo para casa. Esse jargão que ele tem que sair do vocabulário do crente, amém? Você não vai levar desaforo para casa e nem para canto nenhum. Você vai levar e colocar na cruz de Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Colocar na cruz de Cristo, querido, porque foi isso, né, que Jesus nos ensinou, essa beleza, querido, a submissão, né, submissão e sábio, a beleza da sabedoria e da submissão. Não existe beleza, querido, maior do que a submissão e a sabedoria. Amém? Lucas 2, 51 e 54.
Lucas 2, vamos ler do 51 a 54. Que Jesus era submisso e voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo procônsul Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, da região da Ituneia, pode passar, irmão, pode passar. Sendo sumo sacerdote, Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Pode passando. Lucas, volta lá, é Lucas 2, 51. Lucas 2, 51. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. A mãe dele todas as coisas ela guardava no coração. Só o próximo. Até aí. E Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Querido, Jesus também nos mostra e nos revela a beleza da submissão. Ele tinha 12 anos, foi levado ao templo. Estava com os doutores da lei, a Bíblia fala. E eles vendo Jesus, né? Jesus vendo eles, fazia perguntas. Jesus estava ali com 12 anos e fazia perguntas aos doutores da lei. Jesus perguntava, mas ele já sabia toda a resposta. Mas ele perguntava ali para mostrar a submissão. E para mostrar também, para trazer a eles a lembrança da palavra do Senhor, da palavra do Pai. Ele já sabia, querido, todas as respostas. Lucas 2, que nós acabamos de ler, diz que Maria sabia de tudo isso e guardava com ela. Ela não ficava engrandecendo e dizendo, olha, está vendo a inteligência do meu filho, está vendo a sabedoria do meu filho. Ela guardava no coração. Como Deus, ele não precisava crescer, mas como homem, ele precisava, né, crescer em sabedoria e em estatura. Queridos, que interessante, quero trazer aqui uma observação. Os homens, a humanidade, se submete àquele que é mais forte e àquele que é mais sábio, sim ou não? Mas o Senhor se submeteu, né, a quem era menor. O Senhor Jesus se submeteu à sua mãe, se submeteu a seu pai, que não era doutores da lei, que não sabia tudo de Bíblia. Ele se submeteu aos seus pais. E ele obedecia a tudo. Amém, irmãos? Queridos, desde o nascimento, ele foi submisso. Ele foi submisso primeiramente a Deus. Ele se submeteu a descer, a se humilhar, a vir para essa terra, a morrer, a ser chicoteado, a morrer numa cruz. Ele se submeteu, ele se humilhou, querido, por causa de você e por causa de mim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Querido, e nós aprendemos com isso, que nós, quando contemplamos a beleza de Jesus, os ensinamentos de Jesus, nós nos tornamos pessoas humildes, pessoas submissas. Amém? E com consequência disso, querido, vem a sabedoria. Quando nós nos submetemos a aprender, nos submetemos a estudar, assim como vocês estão aqui nessa noite, se submetendo a ouvir uma palavra, se submetendo a estar lá na célula ouvindo uma palavra, se submetendo a estudar, você, querido, vai crescendo em sabedoria.
Jesus nos apresenta, querido, a submissão. E Ele nos ensina a ser submisso. Amém? Submisso à palavra do Senhor. Submisso aos ensinamentos do Senhor. Queridos, e quando nós nos submetemos à palavra do Senhor, aos ensinamentos do Senhor, assim como Jesus se submeteu, nossa vida é transformada. Você pode dar uma glória a Deus? Isso na prática, querido, do dia a dia. Na prática, quando nós lemos a palavra, que a palavra diz, por exemplo, que obedeça pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Pais, não irriteis, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Marido, ame as suas esposas. Mulheres, se submetam ao seu marido. Eita Jesus! Isso é o mais básico, o mais simples do evangelho, Matos. E muitas vezes nós, como cristãos, não estamos permitindo ser transformado por essas revelações. Não é verdade, irmãos? Amar o seu próximo, honrar o seu próximo, se comportar com o seu próximo, assim como que você quer que se comporte com você. Irmãos, isso é o básico do evangelho. Você pode dar uma glória a Deus? E pastor, e como é que se torna assim? Contemplando a beleza de Jesus. Só Jesus, querido, nas nossas vidas. Só nós nos submetendo ao evangelho, deixando Cristo viver através de nós, é que nós vamos ser transformados. Amém, irmãos? Glória a Deus. Está ficando pesado? Não, está leve. Porque o evangelho é leve. O evangelho é transformador. O que é pesado é a lei, querido. Que é olho por olho, dente por dente. Mas esse amor, né, de Jesus, essa beleza, querido, Ele espera que nós venhamos a cada dia contemplar e ser transformado. Ele não impõe nada. Todos que se encontraram com Jesus, Ele dizia o quê? Venha a mim e siga-me. Quem entendia essa revelação, quem recebia esse chamado, largava tudo e seguia. Quem entendia e quem contemplava a beleza de Jesus, assim como Zaqueu, dizia assim: eu roubei, mas eu vou devolver 4 vezes mais. E o jovem rico saiu triste porque ele não recebeu a revelação da beleza de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, é magnífico essa beleza. Amém, irmãos? É magnífico, queridos, quando você é duro, se acha muito santo e é duro com as pessoas, é implacável com os pecadores. Querido, quanto mais você é assim, é mais difícil de ser transformado. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele era gentil, Ele era amoroso com os pecadores. Todos que Jesus encontrou, em nenhum momento Ele apontou o dedo e disse que era pecador e que estava condenado ao inferno. Alguém viu algum versículo assim na Bíblia? Não existe. Todos que se encontraram e que olharam nos olhos do mais belo, do mais cheio de amor, do mais cheio de graça, do mais cheio de misericórdia, ouviu do Senhor: vai, os seus pecados estão perdoados. Eu não te condeno. Todos, querido. Por que isso, pastora? Porque João 3,17 diz que Ele não veio para julgar, irmãos, mas Ele veio para salvar. Você pode dar uma glória a Deus mais forte? Meu Deus, que beleza é essa? Que amor é esse, querido? Que humildade, que sabedoria, que submissão, querido.
nas nossas vidas que nós devemos olhar para Jesus e sermos transformados de glória em glória. E Jesus é lindo em majestade, em nobreza. Queridos, a Bíblia fala em João 3, conta a história de Nicodemos, que ele foi até de noite ter com Jesus. Por que Nicodemos foi de noite? Porque ele não queria ser visto se encontrando com Jesus. Irmãos, existem os pecados de imoralidade e existem os pecados morais, né? E Nicodemos, ele era esse pecador moral, né? E ele foi de noite porque ele tinha vergonha, não queria que ninguém soubesse que ele, porque ele era um doutor da lei, ele era o cara, ele era, mas só que ele não estava entendendo sobre o novo nascimento, sobre a salvação, e ele foi até Jesus, e Jesus, sabendo que ele ia de noite, porque ele não queria ser visto por ninguém, mesmo assim, Jesus recebeu, e Jesus foi dócil e gentil com ele, e tirou as dúvidas dele, respondeu e se revelou a ele. Você pode dar uma glória a Deus, irmãos? O Senhor foi tão gentil, querido, que constrangeu Nicodemos. O nosso Jesus, querido, o Jesus, igreja, que você deve conhecer e ter na sua mente, é um Jesus, querido, amoroso, é um Jesus equilibrado, é um Jesus cheio de humildade, cheio de perdão, amém? Cheio de misericórdia, irmão. Não é um Jesus que estão pregando por aí, duro, carrasco, que traz maldição, que está condenando as pessoas ao inferno. Misericórdia, irmãos. Tem muitas igrejas que pregam esse evangelho. Mas aqui nós pregamos o evangelho do Senhor Jesus, amém? Cheio de graça, de bondade, de misericórdia, de amor, de compaixão. Em Jesus não há desequilíbrio, nem agressividade, nem violência nenhuma, irmãos. Amém? Toda violência, agressividade, querido, condenação e maldição é contrária ao nosso Jesus, que é belo, que é lindo, que é maravilhoso. Aleluia! Queridos, o momento em que Jesus, que a Bíblia fala, que sobre a ira de Jesus, querido, é numa ocasião em que estava na sinagoga e veio um homem com a mão ressequida. Está lá em Marcos 3, de 1 a 6. Os irmãos anotem aí para ler, senão vai demorar muito. E os fariseus, que eram os pastores da sinagoga, estavam observando para ver se Jesus curaria no sábado. Olha só a preocupação dos fariseus, os religiosos. Nós estamos no culto, Jesus está ali no culto, e a preocupação dele não é em adorar, não é em cultuar, não é em ver a cura, não é em ver o milagre. A preocupação deles é saber, ver se Jesus ia curar, para eles condenar Jesus. E ali naquele momento, Jesus perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vidas ou tirar? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignados. Mas Jesus estendeu a mão, e o homem estendeu a mão, e Jesus curou aquele homem. Sabe por que Jesus curou, querido? Porque Jesus é cheio de amor e de misericórdia. E ele não estava preocupado com a lei, se era sábado, se era domingo, se era segunda-feira. Ele é cheio de amor e ele cura. E nesse momento, a Bíblia diz que Jesus ficou indignado com os fariseus e com os religiosos. Eita, Jesus. Veja, querido, o que deixa o Senhor indignado. Ele fica irado com aqueles que são duros, com aqueles que são insensíveis, com aqueles
que se acham melhores do que Jesus. Diga comigo, misericórdia. Querido, a majestade de Jesus. E Jesus era gentil e amoroso, irmãos. É uma beleza, querido. É uma beleza tão grande. Lá em João 4, conta a história da mulher samaritana. Que tremenda essa história, querido. É aquela mulher ia ao meio-dia tirar água para que ela não fosse encontrada, porque ela não podia estar junto com as outras mulheres. Ela ia no sol escaldante. E olha a gentileza e o amor de Jesus. Ele ia, querido, para uma cidade. Ele era judeu e ele ia de Jerusalém para a Galileia. E não precisava passar em Samaria. Mas ele passou por causa daquela mulher. Querido, Jesus vai num caminho para lhe encontrar. Amém? Foi assim que aconteceu com você. Amém? Ele muda o curso só para lhe encontrar. Você pode dar uma glória a Deus, queridos? Queridos, e quando ele chegou ali, ele ficou naquele poço com aquela mulher. E Jesus sabia tudo sobre a vida daquela mulher. Mas Jesus em nenhum momento disse que ela era pecadora. Em nenhum momento Jesus acusou aquela mulher. Mas a mulher ficou perplexa, sabendo que um judeu pediu água a ela, que era samaritana. E Jesus disse somente isso: se conhecera o dom de Deus, e quem é que me pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4, querido, de 1 a 10. O Senhor estava falando que ela estava buscando saciar a sua sede de amor nos lugares errados. Alô? Tem muitos filhos de Deus buscando saciar a sua sede. E tem muitos também ainda que precisam da revelação de Jesus, que estão em saciar a sua sede em lugares que nunca vão ser saciados. Mas aquela mulher, ela teve a revelação do Messias. Aquela mulher, ela teve a revelação porque ela contemplou a beleza de Jesus. Amém? E ela teve a revelação de quem é Jesus, querido. A revelação. Em João 4, 26, esse eu quero ler com vocês. Querido, nem os discípulos de Jesus tiveram a revelação do Cristo como aquela mulher teve. Meu Deus, que revelação, querido, dessa palavra. Aquela mulher, ela teve a revelação. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Glória a Deus. Volta para o versículo anterior, para os irmãos entenderem. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí olha o que ele falou. Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Tem um próximo? Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiravam ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou o que você está querendo, ou por que o Senhor está falando com você. Queridos, aquela mulher, ela recebeu a revelação de que Jesus era o Messias. Porque ela, querido, estava ali com Jesus e ele ficou naquele poço com aquela mulher para revelar a ela que ele era o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Aquele que veio salvar e resgatar a vida daquela mulher. Que revelação, querido. Porque ela contemplou a beleza do Senhor. Amém? Querido, e quando nós contemplamos a beleza de Jesus, nós nos tornamos como Ele.
cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Amém, irmãos? O nosso Jesus, ele é cheio de compaixão, ele é cheio de misericórdia. O Senhor é muito compassivo, irmãos. Em Marcos 1:40, conta a história de um leproso que veio até Jesus. O Senhor e o leproso disse: se queres, pode me purificar. E Jesus disse: se quero. Profundamente compadecido, Jesus estendeu a mão, tocou e disse: eu quero, fique limpo. E naquele momento, aquele leproso ficou curado. Querido, aquele leproso, ele não tinha um toque humano, ninguém falava com ele. E quando ele viu Jesus, ele disse: se tu queres. E Jesus, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, disse: eu quero. E ele foi curado. Queridos, quando nós contemplamos essa beleza, nós nos tornamos cheios de compaixão pelos perdidos, cheio de compaixão pela nossa família, cheio de compaixão pelos nossos vizinhos, cheio de compaixão e de misericórdia uns com os outros. Amém, irmãos? Queridos, eu quero trazer aqui na prática essa revelação dessa palavra, da misericórdia e da compaixão de Jesus, querido. Como colocarmos na prática nas nossas vidas, irmãos. Nós olharmos para o outro com misericórdia e com compaixão. Porque Jesus já mora dentro de você, amém? E você, querido, é cheio de misericórdia e compaixão, assim como Jesus foi. E você só precisa exercer, parar um pouquinho, respirar fundo e agir de misericórdia e compaixão. Vamos para a prática. Quando a esposa fizer uma raiva bem grande, o esposo, respira fundo, se encha de misericórdia, se encha de compaixão, perdoe e continua a vida. Amém, irmãos? Estão entendendo como é na prática a misericórdia de Jesus? Às vezes o leproso é o seu esposo. Às vezes o leproso são os seus filhos. Às vezes o leproso é seu irmão. Às vezes o leproso é o irmão que está aí ao seu lado. Em que sentido, pastor? Que precisa de um toque. Precisa, querido, de misericórdia. Precisa que você fale com ele, dê atenção. Queridos, se nós começarmos a praticar isso, através dessa beleza de Jesus, querido, tudo muda na nossa vida. Amém, irmãos? Querido, vai embora a depressão, vai embora a ansiedade, vai embora a frustração, vai embora a briga, vai embora a confusão, vai embora a rebeldia, vai embora a contenda, vai embora a falta de paz dentro da sua casa. Quando você praticar, querida, a misericórdia e a compaixão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, isso é possível, ser transformado de glória em glória, olhando para o Senhor, porque não é mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Pastor, isso é muito difícil. Comece pelas coisas pequenas, querido. A cada dia, vai praticando e você vai crescendo. Em misericórdia, em compaixão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, aleluias, querido, isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho do Senhor Jesus. Você está num processo de transformação. E é olhando para essa beleza de Jesus que você vai sendo transformado, querido. A cada dia você não pode viver mais como você viveu no dia que você nasceu de novo. Você tem que avançar, irmão. Eu vim lhe exortar nessa noite a avançar. A avançar em graça, em sabedoria, em humildade, em amor, em compaixão, em misericórdia. Amém? Glória a Deus. A avançar, querido. O Senhor Jesus até
para corrigir, ele corrigia com amor. Era uma correção amorosa. Essa é forte. Quando o Senhor ia lá no barco, quem lembra? E estava dormindo, e o barco começou a balançar. E os discípulos começaram a gritar, com medo de morrer. Acordaram Jesus. E Jesus disse: homens de pequena fé, por que receberam tão pouco de mim? Jesus estava dizendo isso, querido. Homens de pequena fé. Jesus estava repreendendo porque eles não estavam exercendo a fé. Mas Jesus estava repreendendo, queridos, com amor. Amém, irmãos? O Senhor, querido, Ele lhe repreende porque Ele lhe ama. O Senhor tem muita paciência com você, irmão. Sim ou não? O Senhor tem muita paciência comigo, irmão. O Senhor tem muita, querido, paciência conosco. E porque nós, querido, perdemos a paciência tão fácil com o próximo. Perdemos a paciência tão fácil com o amor da nossa vida, que é os nossos filhos. Com o amor da vida, que é o marido, a esposa. Eita, que hoje estão... Isso é o evangelho, irmão. Isso é o evangelho, amém? Glória a Deus. Hoje você está se despindo de toda roupa de religiosidade. Eu profetizo que nessa igreja não vai ter nenhum fariseu, nenhum religioso. Amém? Todos com identidade de filho, amado do Pai. Cheio de amor, de verdade, de misericórdia, querido. Se em algum momento perder a paciência, volta atrás, pede perdão, se arrepende, amor, me perdoe, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque nós aprendemos isso com essa beleza amorosa do nosso Jesus, o tom da voz, a forma, querido, com que ele repreendia, o tom da voz constrangia o coração dos discípulos. Glória a Deus, irmãos. Aleluias. Queridos, a beleza do Senhor é indescritível. Ele é gentil, cheio de majestade. Ele é humilde, mas ao mesmo tempo ele é cheio de glória. Deus Pai tem transmitido a beleza de Cristo a mim e a você. Amém? Querido, tudo que é feio, tudo que é errado, tudo que é torto nas nossas vidas, querido, é endireitado por essa beleza de Cristo. Tudo que precisa ser transformado nas nossas vidas. Porque Ele, querido, Ele é o nosso referencial. Ele é o nosso exemplo, irmãos. Em nome de Jesus, já queria chamando o ministério de louvor para os irmãos dar a impressão que vai terminando. Assim como diz o apóstolo. Querida, essa palavra é poderosa e eu não quero passar correndo por nada. Para que você receba, você veio aqui nessa noite para se alimentar, amém? Para ser transformado, para ser mudado. Amém, querido? Para você entender, querido, que a beleza de Jesus, a beleza do Evangelho, ela é transformadora. E você tem que se expor a ela. Você tem que olhar para ela. Coloca aí 2 Coríntios 3,18. Deixa eu ver se é esse mesmo, de novo. O amor do Senhor, querido, por nós, ele faz toda a diferença nas nossas vidas. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém, irmãos? E 1 João 4,17. 1 João 4,17. Nisto é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós... Vamos ler o final, todo mundo junto. Também nós somos desse mundo.
Querido, se a palavra do Senhor está dizendo que nós podemos ser como Jesus, irmãos. Eu posso ser cheio de humildade como Jesus. Eu posso ser cheio de beleza como Jesus. A Bíblia diz, olhando para o Senhor, autor e consumador da fé. Olhando firmemente. Alguém pesquisar esse versículo, eu esqueci o endereço, só lembro o versículo. Olhando firmemente para o Senhor, autor e consumador da fé. Alguém procura aí o texto para mim pedir para projetar. Olhando para o Senhor. Como é possível, pastora, ser uma pessoa cheia de amor, de misericórdia, não me irar facilmente, cheio de perdão? A Bíblia diz, olhando para Jesus. E assim como ele foi nesse mundo, nós somos. Nós temos uma identidade de Cristo, nós somos. Ninguém conseguiu? Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Coloca aí para mim. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Amém, irmãos? Queridos, para quem nós devemos olhar, a quem nós devemos contemplar, em quem nós devemos nos espelhar, por quem nós devemos viver, para a nossa vida ser transformada, irmãos. Nós devemos imitar a beleza, esse amor, essa generosidade. Muitas vezes nós falamos assim, só Jesus na causa. Quem diz isso? Muito. É só Jesus mesmo, irmão. Só Jesus, é só Jesus mesmo. Só Jesus, querido, e quando nós contemplamos, quando nós nos rendemos, quando nós nos entregamos a Ele, quando nós nos humilhamos, quando nós nos submetemos, quando nós dizemos, Senhor, a tua vontade, não a minha. Senhor, a minha vontade é de não perdoar, mas a tua seja feita na minha vida. Senhor, a minha vontade é de retrucar, mas a tua não, Senhor, vou me submeter. Senhor, a minha vontade é murmurar, mas eu não vou murmurar, eu vou abrir a minha boca para agradecer. Amém, irmãos? A minha vontade é de falar um monte de coisa errada, mas eu não vou falar que não é a vontade do Senhor. Senhor, a tua vontade, querido, é assim que nós olhamos para Jesus. É assim que nós contemplamos a sua beleza. Porque a religiosidade é da boca para fora. É só a aparência, é só o vestimento. É só, muitas vezes, o linguajar. Mas a graça de Jesus, através de nós, e a identidade, quando nós tomamos posse, faz toda a diferença na nossa vida. Faz toda a diferença, querido, nas nossas vidas. Ao ver a beleza do Senhor Jesus e caminhar em seus passos, você será transformado. Lembre-se que a beleza dele não é apenas algo para nós admirarmos. É tão lindo Jesus, é tão lindo o Evangelho, né? Muitas vezes a gente fica só admirando. Não, querido, a beleza não é apenas algo para admirarmos de longe ou da boca para fora, mas algo que Deus quer e que Deus deu a mim e a você para viver uma vida transformada. Amém? Querido, viva essas verdades e permita que essa transformação toque a sua vida e a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. As pessoas queriam estar perto de Jesus,
Querido, nós como filho amado, como uma mulher de Deus, homem de Deus, jovem de Deus, querido, as pessoas, quando nós contemplamos e deixamos essa beleza nos transformar, as pessoas querem estar perto de nós. Amém? Por quê? Porque você é uma pessoa cheia de compaixão, de misericórdia, de amor, de graça. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluias. Querido, sentado como você está, vamos começar orando. Baixe sua cabeça, feche seus olhos.